Dando continuidade ao nosso evento, para a terceira conferência, chamo ao palco o professor Marcos Citelli, diretor e professor do Departamento de Contabilidade e Controle e responsável pelo programa de empresas familiares no Easy Business School. O Marcos Citelli irá apresentar a conferência Formação do Diretor-Geral, uma perspectiva humanística. Muito bem, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria reforçar mais uma vez o agradecimento pelo convite à escola. É um prazer para nós, os 3 professores que vieram e mais as pessoas que vieram ajudar, estar aqui com vocês compartilhando um pouco do que a gente faz, que ao fim e ao cabo é um serviço também para as empresas brasileiras, né? Então, o tema da apresentação de hoje, que é a formação do diretor-geral com uma perspectiva humanística, para nós do Easy Business School é quase uma tautologia, né? Por quê? Porque nós acreditamos que a formação de um diretor-geral é, em sua essência, uma formação humanística. O que eu vou trazer para vocês aqui, rapidamente, em 40 e poucos minutos que nós temos, é quais são as bases daquilo que nós consideramos essencial na formação de um diretor-geral. Quando a gente fala diretor-geral, estamos falando de executivo C-level como um todo, né? Todos os líderes da organização. Eu queria começar com uma provocação, né? Que é a seguinte: como nós podemos formar um diretor-geral? Eu tenho certeza que se eu abrisse aqui a palavra para vocês, quase que uma unanimidade iriam responder: olha, um diretor-geral, um executivo, né, ele se forma executando as suas funções, não num banco escolar, certo? Essa, pelo menos, é a primeira visão que a gente tem, que é uma visão muito prática. E na escola nós também acreditamos nisso. Tanto é que, quando a escola foi fundada na Espanha, início do século passado, fomos buscar uma metodologia que refletisse isso, tá? E nós vamos falar sobre ela um pouco mais para frente. Mas então, quando a gente fala na formação de um diretor-geral, acreditamos que são 3 os pilares essenciais nessa formação. Se a gente pensa na tarefa de um executivo o que é que ele faz? Muitas vezes ele está tomando decisões. Então a decisão, tomar boas decisões, é essencial na vida de um diretor-geral, na vida de um executivo. Depois, essas decisões, a gente tem visto, aliás, eu fiquei muito contente que acompanhando as várias apresentações das empresas, eu vi que muitas das coisas que eu vou falar aqui foram saindo de uma maneira ou outra, né? Então, a liderança, porque as decisões não se concretizam sozinho, né? A gente acabou de ouvir agora que não basta decidir mudar, não é só uma decisão. Depois tem a dificuldade da implementação, que vai exigir liderança. E não menos importante é a questão ética. Se nós estamos lidando com pessoas, nós precisamos ter um olhar ético, que nos leva aí ao objetivo final, né? Por que aquela empresa existe? Né? Então vamos trabalhar, avançar um pouquinho mais nesses 3 pilares da formação de um executivo, de um diretor-geral. Então, primeira pergunta que eu faço, né? Como decidir? Decidir é muito fácil se eu tenho um manual. Eu vou lá, sigo o manual, e a decisão está tomada. O problema é como eu tomo uma boa decisão quando não há um script definido. Porque, aliás, essas são as decisões que sobem, não é verdade? Porque já existe uma série de protocolos, de manuais, de políticas e etc., que se as coisas caem dentro dessas políticas, as decisões vão sendo tomadas. É justamente quando não há um script que os problemas sobem para o executivo, para o diretor-geral. E aqui eu trago à memória este filme, que provavelmente a maioria já assistiu, só lembrando que o que acontece nesse filme? De repente ele se vê sem um script, né? Aliás, se ele segue o script, tinha matado todo mundo.
E depois ele tem que se defender, porque ele é acusado, né? Ele é acusado, esse piloto, de pôr em risco a vida de todo mundo, embora todos se salvaram no final das contas. E a única maneira que ele consegue provar lá no finzinho já do filme que a acusação não procede é quando ele coloca um pequeno erro no software que está simulando o voo e as pessoas percebem que, se seguissem o script, provavelmente teriam morrido nesse acidente, né? Então, o tipo de decisão que um diretor-geral toma, muitas vezes, são essas decisões menos estruturadas, né? A gente gosta de chamar na escola de decisões prudenciais. Por que decisões prudenciais? Porque ela tem algumas características, né? Por exemplo, elas são complexas, não são decisões triviais, são multifacetadas, é importante olhar sobre vários ângulos e, em geral, tem mais de um caminho possível que resolve aquele tema. E é preciso escolher, preciso tomar uma decisão. Então, esse é o tipo de decisão que um executivo, que um diretor-geral toma ao longo do seu dia a dia. E aí vem a pergunta, né? Ok, então, o que seria parte, então, dessa formação é ser capaz de tomar melhores decisões desse tipo que a gente já caracterizou aqui. Então, para tomar melhores decisões prudenciais, o que nós precisamos? A gente começou falando, olha, se aprende fazendo, não é só sentar e ouvir uma palestra, né? Então, primeiro, é preciso ter uma metodologia para a tomada de decisão. Não é uma metodologia que garante uma solução perfeita, é uma metodologia que aumenta a probabilidade de boas escolhas. E a gente já vai falar dela mais para frente. Depois é preciso praticar. Muitas das vezes o que nós acreditamos que estamos fazendo, por exemplo, nos nossos programas de formação geral nós estamos acelerando um processo que já está acontecendo, porque estamos falando para os executivos. Então, eles já estão aprendendo, já estão se desenvolvendo. O que a gente vai tentar fazer vamos acelerar. Né? A gente brinca que é 10 anos em 1, né? E depois aumentar o imaginário, porque muitas das soluções para os problemas práticos do dia a dia, justamente por não estarem num manual, não serem algo óbvio, a gente precisa ter a imaginação muito rica para ser capaz de vir com novas ideias, né? E ouvir outras pessoas e desenvolver novos caminhos. Então, para tomar melhores decisões, a gente precisa de uma metodologia, precisamos de praticar e desenvolver o imaginário. Bom, vamos avançando. Como que a gente pode fazer isso? Eu começo com essa figura que sempre me chamou muita atenção. Ela parece real, mas depois, quando a gente olha com mais calma, o que vocês acham? É real? É real essa figura? Não, é real ou não? Não tem como, né? Tem alguma coisa ali que não bate quando a gente faz. E aí, quando a gente olha de outra perspectiva, realmente vê que não é uma figura real. Mas dependendo de como nós estamos olhando, parece real no primeiro momento. Então, o que a gente muitas vezes está fazendo numa escola de negócios, né, com a maneira como nós acreditamos que se desenvolve um executivo, um diretor-geral, é o que a gente chama de academia. Né? Quando a gente quer desenvolver o músculo, o que a gente faz? Vai para uma academia. Né? Quando a gente quer desenvolver a capacidade de tomada de decisão, nós precisamos ir para uma academia onde eu treino essa tomada de decisão. Então, aí nós temos os vários programas, né, de longa duração, o MBA, o PMD, o MP e o DIP, que são programas que fazem esse constante exercício de tomada de decisão. E a metodologia que a gente usa, né, quem já fez algum programa na escola sabe, é a metodologia do caso, Case Method. Como é a metodologia do caso? Primeiro, ele é voltado para o aprendizado ativo de adultos. Nós definitivamente acreditamos que a gente, depois de uma certa idade, aprende fazendo. Precisamos ter uma atitude ativa, precisamos estar nos movimentando. Né? Poucas vezes na escola vocês terão palestras como essa que eu estou dando aqui, porque, em geral, a gente está fazendo o quê? Analisando situações reais de negócio. O método do caso são o quê? Situações reais que algum professor teve a oportunidade de vivenciar com aquela empresa, porque conhecia ou porque estava numa consultoria, alguma coisa, e
escrever o caso. E são situações reais que chegam no momento em que se precisa tomar uma decisão. Que decisão eu tomo a partir daquele momento, né? Então, eu preciso tomar uma decisão. E o que a gente faz nos programas é, olha, os alunos leem o caso, né, para saber qual é a situação que eles estão vivendo, assumem o papel do tomador de decisão, então, agora eu sou o tomador de decisão, e propõem já um caminho. Agora, o que é rico? Que isso foi o caminho que uma pessoa propôs, depois em sala tem 20, 30, 40, né? E a gente vai observando, como aquela figura que a gente viu anteriormente, como cada pessoa, de acordo com a experiência que tem, o background que tem, ele vai trazendo uma visão diferente. E isso a gente faz nas reuniões de equipe, e depois numa sessão plenária com o professor, que conhece muito bem aquele caso, e vai, através do método socrático, fazendo perguntas para juntos a sala ir buscando possibilidades de resolver aquela questão. E termina com algo muito prático, que é o plano de ação. Ok, chegamos nessas possibilidades, escolhemos um caminho, agora como chegar lá? Então a sessão sempre vai procurar terminar com um plano de ação. Qual é o passo a passo do que eu vou fazer? Então, as decisões, elas vão sendo tomadas, mas depois elas precisam do quê? Precisam de uma sustentação no tempo. Acabamos de ouvir isso aqui, né? Com a apresentação anterior. Não basta decidir, é preciso sustentar. E aqui eu coloco a importância do papel da liderança. Lembra dos 3 pilares? Nós falamos tomada de decisão como primeiro, liderança como segundo e ética no terceiro. Então a liderança é o que vai nos ajudar a sustentar essa decisão no tempo. O líder decide, mas são os liderados que cumprem. E para cumprir eles precisam estar motivados, né? Falamos um pouco de motivação com o professor César Bulara, né? Retomo alguns temas aqui. Costumo dizer que para a pessoa executar, né, precisa primeiro saber o que precisa ser feito, depois querer, né, e por último poder estar capacitado, ter o treinamento adequado. Em geral, essas decisões nos tiram da zona de conforto e questionam o status quo. Uns perdem, outros ganham, mas não se sai indiferente. Decisões que sobem para o líder, em geral, elas mexem em situações de poder, em nichos, né? Uns ganham, outros perdem, entre aspas, né? Porque no fim das contas o objetivo é todos trabalharem juntos para o bem da empresa. Mas esse é o tipo de decisão que a gente vai precisar sustentar no tempo. E claro que isso nos leva a pensar, então, que naturalmente haverá oposição a essa decisão. Lembra o tipo de decisão que um diretor-geral toma? Complexa, multifacetada, não tem uma solução única. Então é natural que algumas pessoas não estejam de acordo. Por que eu gosto de trazer isso? Porque é importante lembrar que essas decisões, na sua essência, são um processo político. Político não no sentido de política partidária, né? Político no sentido de que eu preciso convencer a maioria, não todos. Se esperasse convencer a todos, não tomava decisão nenhuma, mas a maioria sim, senão a coisa não anda, né? Preciso liderar, preciso sustentar, né? E preciso estar confortável de que é natural que algumas pessoas não concordem, né? Faz parte do processo de tomada de decisão. E aí a importância da liderança, né? Esse é um outro programa que a gente foca muito nesses temas. Estratégia de influência e gestão de conflito para alta direção, porque as decisões precisam ser sustentadas e isso não é fácil. Então, né, a gente vai falar daqui para frente, e aí eu trouxe esse slide porque eu gosto muito dele para tirar algumas... a gente é uma escola que fala muito de ética, fala muito de centralidade nas pessoas, fala muito da importância de tratar as pessoas com respeito e etc. Então, eu gosto de trazer esse slide para a gente não confundir as coisas, né? E deixar muito claro certas diferenças que a gente não pode pensar que não existem. Essas ideias eu tirei desse livro, que eu aproveito e cito aqui, que foi escrito pelo fundador da Netflix, Reed Hastings. E basicamente é o seguinte, ele compara a empresa a uma família, porque muitas vezes a gente ouve falar, a empresa é uma família, e isso incomodou e a mim incomoda também. A empresa não é uma família.
Porque numa relação familiar, você fica com sua família e a ama, não importa o que aconteça. Numa empresa é diferente. Na empresa é preciso performar. Ele gosta de comparar a empresa a uma equipe de futebol. Alguém consegue imaginar um jogador sendo escalado para a seleção brasileira que não joga bem? Acontece, mas a gente não gosta, né? Pois bem, na empresa é preciso performar. Não podemos perder isso nunca de vista. A empresa é muito mais um time que joga junto, isso sim, que se respeita, que se trata eticamente, que tem companheirismo, mas é um time que precisa performar, né? Não é diferente de uma família. A família, um irmão pode acontecer o que for, a gente pode brigar, continua sendo irmão, continua. A empresa precisa performar, senão a própria empresa deixaria de existir. Bom, dito isso, é preciso se aproximar muito das pessoas como líder, né? Quando a gente fala de liderança, liderança é proximidade. A gente precisa conhecer para poder liderar. E por que conhecer as pessoas? Um líder eficaz, ele precisa entender como as pessoas decidem quando tem liberdade. Não quando ela está executando uma ordem. Porque a única coisa que você está vendo é que a pessoa é boa de executar. Agora, e quando ele decide em primeira pessoa? Quando ele toma a decisão por ele mesmo? Como ele toma essas decisões? E isso vai além das habilidades técnicas, é sobre valores, crenças e motivações que é preciso conhecer nas pessoas com quem trabalhamos. Um exemplo que me chamou muita atenção, conversando com uma executiva de uma rede de hotéis, ela comentou o seguinte: com essa ideia de dar muita autonomia às pessoas e, ao mesmo tempo, centralidade do cliente, desenvolveram a seguinte política na empresa: qualquer problema que custe até $100, problema do hóspede, né, do cliente, que custe até $100, qualquer pessoa que trabalha aqui está autorizada a resolver. Desde o CEO até a faxineira, todos estão autorizados a resolver, sem precisar prestar conta nem nada. Vai lá e resolve, depois diz o que aconteceu, mas não precisa pedir autorização prévia, né? E benefícios de conhecer as pessoas: antecipa comportamento e entende motivações, que é disso que nós vamos precisar quando precisarmos lá atrás sustentar uma decisão difícil. Constrói confiança e fortalece a cultura. Quantas vezes já ouvimos falar de cultura, né? O professor César falou de cultura, agora acabamos de ouvir falar da importância da cultura. É o que faz a empresa andar. Identificar talentos e potenciais escondidos. Se uma empresa está crescendo, e oxalá todos aqui estamos crescendo, né? Se uma empresa está crescendo, ela vai precisar de novas pessoas em posições-chave. Quem nós vamos colocar lá? Preciso conhecer esses talentos, né? Quem eu vou substituir? Quem eu vou colocar nas posições-chave? E ajuda a desenvolver empatia e adaptar o estilo de liderança. As pessoas são diferentes. Até a maneira como nos relacionamos com a pessoa depende de uma série de fatores: temperamento, a maneira como a pessoa pensa, né? Então, só esse conhecimento, esse estar próximo, permite que a gente vá adaptando o nosso estilo de liderança às diferentes pessoas. 7 T's de um bom líder, uma pincelada aqui de temas que um bom líder precisa estar atento. Primeiro, trazer no sentido de contratar. Quem eu trago para dentro da empresa? Depois, treinar. Lembra, a pessoa precisa saber, querer e poder. Um bom treinamento. Ser capaz, que a pessoa seja capaz de executar o que precisa ser executado. Depois, tratar, no sentido de se relacionar, né? Eventos como esse, por exemplo, ajuda muito a aproximar as pessoas, né? Então, é preciso gastar, naturalmente, o 4T é tempo. Eu não consigo tratar e conhecer uma pessoa se eu não gasto tempo com a pessoa. Transferir. Às vezes, nós vamos ter pessoas erradas nos lugares errados, né? Quantas vezes já deve ter passado com vocês uma pessoa que é um excelente back-office foi colocado no front-office e não vai bem, né? Ou o contrário, né? Então, saber transferir. Tolerar, no sentido de que as pessoas, principalmente os líderes da empresa, vão fazer as coisas da maneira que entendem que deve ser feito, né? Então, é preciso também saber conviver com as diferenças.
As pessoas não vão fazer como se fossem nós. Vão fazer do jeito dela, querendo acertar e querendo o melhor para a empresa. E, por fim, não menos importante, terminar, no sentido de despedir. Conto uma anedota para ilustrar isso aqui. Uma vez peguei um Uber, e isso era lá para abril, março, abril, e o motorista começou a falar, né? Puxa, em janeiro fui mandado embora, fiquei muito triste. Eu falei, puxa, que pena, né? Ele falou, pena nada, estou feliz da vida, eu ganhava um salário mínimo, estou ganhando 3 ou 4 agora dirigindo Uber. Onde é que eu estou querendo chegar? Colocar as pessoas no lugar certo, às vezes, é reconhecer que o lugar para elas não é na empresa. E isso, muitas vezes, é em benefício da própria pessoa. Então, quando a gente fala lá atrás que a empresa não é uma família e precisa performar, a gente também tem que estar preparado em seu momento, né, quando a situação requeira, a ajudar a pessoa que busque outras oportunidades fora da empresa. Então, outro programa, né, como o tema da liderança é um tema muito chave, além de falar nos programas de formação geral mais longos, a gente tem um programa só voltado para a liderança, né? Aqui, é essencial num líder conhecer a motivação dos liderados, né? E os 3 tipos de motivação que vocês já viram um pouco com o professor César são extrínseca, intrínseca e transcendental. Do ponto de vista da liderança e da tomada de decisão, que implicações isso aqui tem? Então, a extrínseca, que é a busca por recomendações externas, foco em recompensas tangíveis, medo de consequências negativas, dependência de incentivos externos e, em geral, são muito úteis para metas de curto prazo ou comportamento específico. É importante aqui deixar claro, o professor Sérgio já comentou um pouco sobre isso, mas reforço aqui, que embora existam esses 3 tipos de motivação, intrínseca, extrínseca e transcendente, não existiria uma empresa só com motivação transcendente. Não existe. E não é menos importante ou de mais baixo nível as motivações externas, extrínsecas, né? Onde é que eu quero chegar? E, bom, vocês sabem isso melhor do que qualquer um. A importância também de não só criar um bom ambiente de trabalho, não só ter uma missão importante na empresa, mas pagar o salário no dia certo. As pessoas precisam, elas esperam isso. Então, não descuidar também das motivações extrínsecas ou achar que são menos importantes. Depois, a busca pela satisfação pessoal, que são a motivação intrínseca. Isso passa por realização pessoal, curiosidade e desejo de aprender, que todos nós temos, parte das nossas motivações no trabalho, né? Esse senso de autonomia que a gente vai ganhando, controle sobre a própria vida, e está, em geral, relacionado a quê? Criatividade, engajamento, satisfação pessoal. Ou seja, eu faço o trabalho, tudo bem, porque eu preciso, mas também porque eu gosto, porque eu vejo que eu me desenvolvo, né? Podemos dizer que o trabalho, eu gosto de dizer muito quando a gente fala disso, que o trabalho ele é um bem em si mesmo. O que isso quer dizer, que o trabalho é um bem em si mesmo? Nós somos seres em potência. Quer dizer, nós temos possibilidade de ser algo. E é no trabalho, pelo menos uma parte dessa potência a gente desenvolve no trabalho. Ou seja, mesmo que não seja remunerado, e eu tenho certeza que assim como eu aqui tem vários pais e mães que fazem muito trabalho não remunerado, também são importantes, também nos ajudam a nos desenvolver. Então, o trabalho é um bem em si mesmo. E a motivação transcendental, a busca de um propósito maior, né? Foco no coletivo, no bem comum, em geral está ligado à missão da empresa, o valor que ela cria para a sociedade, né? O senso de propósito que a gente tem quando trabalha naquela empresa. Isso saiu também um pouco numa das palestras da manhã, né? O senso de propósito. No começo, a empresa era o ganha-pão. Hoje já vejo que tem um propósito que vai muito além do ganha-pão, né? Então, deixar um legado positivo, muito relacionado, então, à realização de propósito e construção de um legado. Então, são as 3 motivações. Em geral, as 3 estão presentes, né? Todos gostamos de ganhar dinheiro também, não é verdade? Mas é preciso desenvolver todas as 3, não só uma, tá? Sem considerar que uma é mais importante do que a outra.
Eu faço muita entrevista para o nosso MBA e uma pergunta que eu costumo fazer, e surpreendentemente, muitos alunos não têm a resposta na ponta da língua, que valor a sua empresa, o seu trabalho cria para a sociedade? Tem a ver com isso aqui, né? Ok, o trabalho primeiro, me sustenta, ok. Segundo, eu gosto do que faço, ótimo, né? Você está num trabalho que você percebe que está se desenvolvendo. Tá? Agora, e para a sociedade? Então, a gente precisa ter isso muito bem trabalhado também. É um dos motivadores e também importante para as pessoas. Muito bem, nós falamos, muito do que nós falamos aqui tem a ver com essas duas palavras que eu trago aqui, eficácia e eficiência. Né? Onde? Coloco aqui uma brincadeira, né? Um digitador muito veloz, para a gente ajudar a diferenciar as duas palavras. Um digitador muito veloz, ou seja, muito eficiente, que eu vou apresentar para vocês agora, é esse aqui, ó. Que tal? Agora eu pergunto, consegue imaginar a qualidade do texto? Que ele é eficiente, ele é, né? Agora e a qualidade do texto? Não sai coisa com coisa. Muito bem. Então, aí a gente já começa a ver a diferença entre as duas. A gente precisa das duas na empresa. Um líder precisa ser eficaz e precisa ser eficiente. Então, eficácia é saber qual o trabalho a ser realizado. E eficiência é fazer bem o trabalho. Preciso saber qual o trabalho para ser realizado e fazê-lo bem. Aqui eu coloco um gráfico. A gente pode estar fazendo certo as coisas erradas, fazendo com muita eficiência, mas algo que não era para fazer. Nós podemos fazer errado as coisas erradas, aí é desastre total, né? Podemos fazer errado as coisas certas, eu estou até tentando fazer o que é para fazer, mas pelo um caminho, e o nosso objetivo é estar nesse quadrante daqui, fazer certo as coisas certas, com efetividade, que é fazer com eficiência e eficácia. Esse conceito, Peter Drucker já foi citado algumas vezes, vou citá-lo também, esse conceito vem do Peter Drucker, eu gosto muito. Eficiência consiste em fazer certo as coisas, geralmente está ligado ao nível operacional, né? Tem muitas indústrias aqui, muitas empresas têm uma logística complexa, é cuidar bem desses temas, e geralmente está ligado ao nível operacional, como realizar operações com menos recursos, menos tempo, menos orçamento, menos pessoas, etc. Você ser realmente eficiente. E eficácia consiste em fazer as coisas certas, geralmente está relacionado ao nível gerencial. Aqui é para onde eu estou apontando, né? Para onde eu vou colocar esse esforço, essa eficiência? Está aí o grande mestre Peter Drucker. Mas eu trago esses dois itens, eficácia e eficiência, para entrar agora no terceiro pilar. Nós falamos de 3 pilares, né? Primeiro pilar, tomar boas decisões. Segundo pilar, sustentar essas decisões através da liderança, ser um bom líder, entender as motivações, né? Estar próximo das pessoas. E o terceiro, a ética, que vai servir como um norte moral, tudo que a gente está falando aqui, né? Então, uma decisão, ela pode ser super eficiente, por exemplo, com essa decisão aqui nós estamos reduzindo custos. Pode ser eficaz, estamos alcançando as metas que tinham sido propostas, mas pode ser antiética, né? Posso estar explorando trabalhadores, prejudicando o meio ambiente, e aí ela não é sustentável no longo prazo. Então, o que nós queremos? Eficácia, eficiência e ética. Fazer certo, as coisas certas, com o objetivo certo. E aí me veio à mente esse ditado que a gente já ouviu falar muitas vezes, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Quer dizer, a gente como ser humano a gente como ser humano quer fazer as coisas bem feitas e certas, né? Então não descuidar desse terceiro pilar. Escola de virtudes. Por que eu trago esse tema aqui? Quando eu vi que a maioria da plateia, ou praticamente todos, né, são formados por pessoas que trabalham ou, né, são responsáveis por empresas familiares, existe uma visão, talvez, em alguns setores da sociedade, negativa das empresas familiares. Né? Só pensa em empresa familiar, empresa com problema, que primo, briga, né? E eu já, para mim, a empresa familiar, para mim, é uma escola de virtudes. Essa é a visão que a gente tem no ISE do que é uma empresa familiar.
É claro que, se mal cuidado, pode desvirtuar e trazer muitos problemas, mas essencialmente é uma escola de virtude. Não existe nada de bom e de valioso que a gente faça que não exige esforço. E que se a gente não coloca esse esforço, aquilo pode degringolar. Naturalmente, uma empresa familiar vão ter elementos que tornam ela, que se exige um esforço extra para que as coisas vão bem. Por outro lado, se esse esforço é colocado, nós temos uma verdadeira escola de virtude intergeracional, porque é a virtude do fundador, que traz valores e legado para a geração seguinte, isso vai se perpetuando para frente, né? Então, por isso escrevi, depois convido a quem quiser ler um artigo só sobre como a empresa familiar pode se tornar uma escola de virtudes. E é assim que a gente vê dentro do programa que nós temos, que eu sou responsável na Escola de Empresas Familiares, voltado, né, para as pessoas que trabalham ou são donos de empresas familiares, que chama Desafios da Família Empresária. Também usando o método caso, também apoiado nesses 3 pilares. E aí vem a pergunta, né? Como nos formar eticamente? Já vimos como tomar melhores decisões, se exercitando, aumentando o imaginário. Como nos formar eticamente? Como eu posso conseguir? Será que aqui sim eu poderia ler um manual, né? Como que eu me formo eticamente? Então, primeiro, precisamos desenvolver a sensibilidade moral, que vai nos permitir reconhecer, avaliar e responder a situações concretas. Nós acreditamos no ISE que as decisões realmente moralmente complexas não dá para resolver no manual. É preciso estar com a sensibilidade bem desenvolvida e na hora de tomar a decisão, a nossa própria bússola interna vai apontar para onde a gente deve tomar a decisão. Agora, nos ajuda a ter um repertório de experiências, dilemas e perspectivas humanas mais rico, né? A gente estar diante de situações e de decisões que tenham esse componente também ético, e isso aparece nos cases que a gente trabalha, nos cases que a gente... Esse é um dos temas que aparece, né? Lembra, as decisões que um diretor-geral toma são multifacetadas. Ela tem problema financeiro, problema de logística, problema ético, está tudo junto, né? E precisamos tomar uma boa decisão, tendo em conta todas essas visões. Aumentarmos o nosso imaginário, mergulharmos em histórias, personagens e contextos. O próprio método do caso, ele é uma contação de história, né? É uma história que nós estamos vendo. E isso vai nos exercitando e nos ajudando a tomar decisão. Avaliação de consequências, como as decisões dos personagens que nós estamos lendo, seja do caso, seja eventualmente de um livro ou uma história que ouvimos, como as decisões dos personagens afetam suas vidas e as vidas daqueles ao seu redor. Mês passado nós tivemos uma aula aberta na escola, que eu trabalhei o caso da Enron, foi um cine-debate, né? Separei alguns trechos de um documentário e depois a gente vai vendo as decisões que eles foram tomando, a crise que isso trouxe para a empresa, né? E depois as consequências. Isso é desenvolver a imaginação ética, né? Desenvolvimento da autoconsciência. O que eu faria nessa situação e por quê? Me colocar no lugar daquele personagem, ser um personagem a mais. E com isso a gente vai fazendo o quê? Construindo uma bússola ética. Isso garante que a gente vai acertar em 100% das decisões? Não, novamente, decisões prudenciais, né? A gente aumenta a possibilidade de tomar boas decisões, usando uma metodologia, desenvolvendo, enriquecendo o imaginário, se exercitando na tomada de decisão, mas não garante 100%. A gente vai aumentar a probabilidade das boas decisões. Exemplos que a gente pode tirar, por exemplo, da ética, de trabalhar temas éticos na literatura. Crime e Castigo, de Dostoiévski, explora temas, né? Culpa, redenção, justiça. A gente lê um livro desse, sai com a mentalidade muito mais enriquecida, né? A Revolução dos Bichos, né, que oferece uma crítica aí sobre poder, quer dizer, o início a intenção é boa, depois se ganha poder, e esse poder corrompe. Isso já me faz lembrar também de Senhor dos Anéis, né? Lembra do anel, ele é poderoso, corrompe, perigo do poder, etc. O Retrato de Dorian Gray, que é um livro espetacular, menos conhecido talvez, mas vale muito a pena.
E o que mostra esse livro e leva a gente a viver quando o lê, né? O que acontece quando nós não sofremos as consequências das nossas decisões? O que acontece com o ser humano, que é o Dorian Gray, né? Faz um pacto ali com o diabo, e tudo que acontece de ruim na vida dele, ele não sofre nenhuma consequência, vai tudo para um quadro pintado dele. E as consequências disso são terríveis lá na frente, né? Então isso vai formando o nosso imaginário. Dentro desse sentido, nós fomos desenvolvendo na escola, e está presente na maioria dos programas mais longos, e também como um programa individualizado, o programa de ética e literatura, onde se discute temas éticos, mas não a partir de um manual ou de uma teoria, mas a partir do que eu estou entendendo do que está acontecendo com os personagens daquele livro específico que está sendo trabalhado. Então, algumas questões, né, que podem ajudar a desenvolver esse nosso pensar eticamente. Estamos sendo eficientes e de forma responsável? Estamos sendo eficazes em prol de um propósito maior? As nossas ações estão alinhadas com valores como integridade, justiça, respeito, sem ingenuidade de achar que a empresa é uma família, né? A empresa tem que performar. Todos na empresa conhecem claramente a missão, valores e visão. Se a gente pergunta, né, como essa pergunta que eu faço aos alunos do MBA, que valor você está criando para a sociedade ao trabalhar nessa posição, nesse cargo, nessa empresa? Que valor você cria para a sociedade? Uma das vezes eu perguntei isso, e eu tinha a resposta, para um aluno que trabalhava na indústria do tabaco. Ele ficou desconcertado. Aí a pessoa tem que trabalhar temas de autorregulamentação, é um prazer que não vicie, então cuidado, etc. Ou seja, dá para trabalhar, até numa empresa de tabaco. Visão ética dos negócios. Eu vejo a empresa como ela realmente é, ou seja, o que é a empresa, no fim das contas? É uma comunidade de pessoas. Um time que precisa ter um bom desempenho. O nosso principal papel como diretor-geral, como executivo, como líder, é ajudar as pessoas a se desenvolver. Isso é uma coisa que eu ouvi também numa das apresentações, né? Ver os nossos colaboradores se desenvolvendo, né? Crescendo. Tenho claro o valor que a minha empresa cria para a sociedade, meus colaboradores já sabem de cor. Se a gente pergunta assim, pum, sai na hora, vão ter que pensar, não sei, vamos ver. Entendo que o lucro é resultado de um processo de criação de valor para a sociedade. O lucro é isso. O lucro é uma coisa maravilhosa. Por quê? Ele é um sintoma claríssimo se estamos criando valor para a sociedade, não. Claro que eu estou supondo que tudo na empresa está sendo feito da maneira correta, eticamente, etc. Mas se ele não vem, também é um sinal que a gente precisa mudar alguma coisa, né? Então a gente cria, em geral, eu gosto de ver as empresas da seguinte maneira: é um grupo de pessoas que criam um valor gigantesco para a sociedade e fica com um pouquinho para eles, né? Para o dono e para as pessoas que trabalham na empresa, mas cria um valor enorme para a sociedade. Depois, outro tema, quando a gente fala de como uma empresa precisa ser estruturada para que a gente garanta que os objetivos que se tem estão sendo cumpridos, que ela está avançando na direção desejada, naturalmente a gente entra no tema da governança, né? Então, esse também é um tema que a gente trabalha com muito carinho na escola, como formar bons conselheiros, como estruturar governança numa empresa, que elementos devem ser trabalhados nas reuniões ao longo do tempo, né? Não vou entrar em detalhes, mas a gente também tem aí um programa só pensado para a governança, que é o Board Leaders. Muito bem, eu queria deixar pelo menos uns 5 minutinhos para alguma pergunta, então vamos entrar aqui no slide final. Então, como é que a gente forma um diretor-geral? Recolocando aqui tudo que a gente foi trabalhando. Então, pilares da formação. Primeiro, tomar boas decisões. Como? Utilizando uma boa metodologia. Tá? A gente costuma dizer que, quando a gente trabalha os casos ao longo de um programa, a gente só está se exercitando no esquema conceitual, que depois vai ser útil, inclusive para as decisões que eu tomo fora, na minha empresa, né? Porque eu posso revisitá-las através dessa metodologia e procurar tomar decisões melhores. Ou seja,
eu desenvolvo um esquema conceitual, uma metodologia que me permite ir melhorando com as decisões futuras e não apenas com aquelas decisões e aqueles cases que estão sendo trabalhados. Isso também vai ampliando o meu imaginário. Em geral, nossos alunos já têm alguns anos de experiência, não damos aula para recém-formado. Mas, em geral, é numa, 2, 3 empresas, não muito mais que isso, né? Em cargos que que variaram muito ao longo do tempo. Aqui, ao longo dos cases, a gente vai olhando várias situações, as mais diversas, e isso vai ampliando o imaginário. Depois, liderança, né? Lembrar que a liderança é um processo essencialmente político, de convencimento, de engajamento, né? E que também tem que trabalhar muito bem as motivações humanas. As pessoas precisam querer estar bem preparadas para fazer as coisas. E, por fim, a ética, né? De maneira que a gente crie um valor na empresa que seja sustentável, durável no tempo. E aí isso aqui, ele ganha uma dimensão tão importante, especificamente nas empresas familiares. Por quê? Em geral, uma empresa familiar, você quer deixar algo para alguém que te é muito importante, né? Teu filho, teu neto e etc. Então, eu quero que essa empresa esteja de pé daqui a 10, 20, 50 anos, né? Porque eu quero passar esse legado, essa escola de virtudes para as gerações seguintes. Então, criar valor sustentável, não um valor para reportar um trimestre e depois eu vou embora da empresa e a empresa que quebre, não estou nem aí, né? E as pessoas no centro, o que não significa ter uma atitude naíve, né, simplista, né, de que aqui aceitamos tudo. Não, temos que ser exigentes, e isso é bom, tanto para nós mesmos, quando nos exigem, porque eu brinco, né, que todo mundo tem um chefe. E quem não tem um chefe, tem muitos que são os clientes, que são mais chatos ainda que um chefe, né? Então, que nos exijam, isso é muito bom. Também isso é uma coisa que eu vi saindo aí nas apresentações. Você falava o quanto os nossos clientes nos ajudaram a nos desenvolver, porque eram muito exigentes. Isso é bom. E a gente também tem que exigir. Eu diria que a gente vive uma crise de liderança atualmente, que é a crise da falta de exigência. Isso vai desde das empresas até o ambiente familiar. E deveria ser o oposto. O verdadeiro querer as pessoas, o verdadeiro amor, ele exige, e muito. Por quê? Porque quer o bem e quer ver as pessoas se desenvolvendo, né? Muito bem, pessoal, essas eram um pouco algumas das ideias que eu queria trazer para você sobre a formação de um diretor-geral com essa visão humanística, que é a visão que a gente acredita na escola, tá? Mostrando também um pouco como a gente faz isso na escola, e abro agora para perguntas ou alguma dúvida, alguém que queira falar algo. Obrigado. Tudo bem. Bom, de qualquer maneira, se alguém depois quiser fazer uma pergunta, eu vou estar aí com vocês até quinta-feira. Agradeço a atenção de todos, aos presentes e aos que estão também online, e até a próxima. Muito obrigado.